Bom, boa noite, gente. Dei uma sumida por esses dias, né? Hoje a nossa aula vai ser sobre baro. Eu poderia trazer um pouquinho de neuropatia diabética para vocês, como eu dei aula e soltei o conteúdo lá no grupo, né? Mas eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre alguns achados clínicos e algumas coisas que vocês podem fazer correlações aí com a baro. Vamos lá. Aqui, gente, algumas pessoas já estão bem antenadas, outras não conhecem tanto, outras têm muita dúvida em algumas situações. Então, eu vou pegar principalmente um caso diabético, só deixa eu achar aqui. Não, aqui. Esse é um caso de amputação e agora a gente vai começar uma leitura, justamente para a gente se antenar e tá trocando ideias sobre, tá? Então, a gente vai começar com uma análise estática, onde a gente avalia muito bem o paciente. O paciente a gente já percebe que tem alteração, mesmo que não tão nítida de rotação de quadril, que justamente esta bendita linha que a gente divide literalmente o corpo em 4 partes, a gente divide entre lados direito e esquerdo e anterior e posterior. Essa benditinha parte aqui que a gente está vendo toda vez que a gente observar, ele é o centro do corpo e esse aqui é o centro do corpo em relação ao pé e do outro lado mesma coisa. E esse branco mais espesso aqui, que a gente percebe que tem alteração, é justamente a gente fala sobre equilíbrio. Aonde a gente observa o equilíbrio no paciente durante uma avaliação? A gente percebe conforme ele anda. Então, um paciente idoso, uma criança com de um modo geral, um atleta, uma mulher, uma adulta, né, que use salto alto, enfim, uma pessoa diabética ou neuropata, não diabética, né, que tem uma polineuropatia, mas sem alteração necessariamente na questão sistêmica que influencia o diabetes, no caso, nós temos que observar. Dentro da plantigrafia, a gente não vai ver instabilidade, a gente vai observar nos testes que a gente faz. Por isso que quando a gente tem a plantigrafia, a gente tem obrigatoriedade de seguir todos os exames, todos os testes que a gente observa. Todos os testes a gente precisa realizar e a gente precisa anotar isso 100%. Anotar qualquer alteração que a gente faça. Camila, eu tenho a baro, eu preciso fazer a plantigrafia? Em casos de diabéticos, vocês precisam. Por quê? E em criança também. Porque a baro, ela vai ser vai ter um direcionamento, mas apenas a plantigrafia vai me dar a dimensão total do pé dessa pessoa. Visto isto, a gente observou o paciente entrar no nosso consultório, a gente observou o nosso paciente andando e pegando os achados clínicos, a gente já começa a linkar algumas coisas. Eu vou contar só um caso sobre uma paciente que eu atendi essa semana. Ela é uma senhora de 76 anos, é uma paciente que toma AS infantil. Vocês sabem para que serve o AS, não sabem? Ela serve para dar uma diluída no sangue. Se o sangue ele precisa ser diluído, vocês já entendem que a questão de senescência e senilidade do paciente já vem tendo alterações. Então, a gente já observa algumas coisas. É uma paciente que não é diabética, mas toma AS. Será que ela tem pressão alta? Não, não tem.
Será que ela tem alteração no colesterol? Ela não soube me dizer. Será que ela tem depósito de ferro? São coisas que a gente vai começando a ter relação. Então, eu não sei, eu não observei a queixa principal dela ainda, eu só observei ela entrar. Ela entrou claudicando. Então, você já percebe que ela entrou meio mancando. Então, você já sabe que é uma condição que já não é dentro da fisiologia normal. O paciente chegou assim, reclamando muito de um calo interdigital. Que ela tinha um calo entre o espaço do quarto e quinto dedo. Sim, Widia, quando eu digo depósito de ferro, eu quero dizer que é uma coloração no membro inferior alterada. Então, se vocês perceberem um paciente que chega na parte da canela para baixo, na região do tornozelo, dorso do pé, e tá com uma região um pouco mais escurecida, isso é depósito de ferro. Isso é muito interessante vocês até pesquisarem um pouquinho, porque parece um pouco dos dois, Clara, um pouco de sujeira e um pouco de sarda. Porque em alguns casos ele começa nas sardas, que a gente acha que são sardas, mas não são. Claro, eu vou ver, Amanda, já. Então, essa paciente, ela já chegou com essa alteração. Eu nem coloquei a mão nela, ela só chegou com calo, com a dor, claudicando, me falou do AS, teve depósito de ferro. Então, automaticamente, gente, a gente começa a montar uma linha. Como eu, Camila, faço isso? Eu desenho. Eu desenho tudo isso na minha cabeça. E antigamente eu anotava. Hoje eu tenho todas as minhas anotações digitais, mas normalmente são anotações na mão que eu faço na hora. Então eu faço, tomou AS, eu faço uma bolinha. Esse AS, ela deve estar tomando porque a circulação dela deve estar defasada. Então, para ela não ter problema, ela está tomando justamente para isso. Beleza. Só que mesmo assim, ela está tendo um depósito de ferro. Então, quer dizer que o retorno sanguíneo dela não está tão rápido assim, mesmo com medicação. Pode falar, Yar? Esse depósito de ferro que você fala é a mesma dermatite ocre que a gente fala? Isso, é. Hum. Eu não falo tanto dermatite ocre, porque senão eles se assustam. Eu gosto de assustar, mas não tanto às vezes. Então, a gente já começa a fazer uma linha de raciocínio. E quando eu comecei a desbastar o calo interdigital dela, eu notei que não era um calo interdigital. E eu não sabia o que era. Então eu pedi ajudas aos universitários, porque assim como vocês, eu também tenho. Eu cheguei na Edna e na Daisy, que são duas referências para mim em cuidados com feridas. A Edna, ela tá aqui na mentoria, não sei se ela tá aqui presente na aula. E eu cheguei para as duas e falei, meninas, aconteceu um BO que eu não sei resolver. Eu preciso entender o que está acontecendo com esse pé dessa pessoa. A princípio, eu cheguei a cogitar calo vascular. Eu fui pesquisar calo vascular e eu não encontrei essa palavra. Eu encontrei, eu até tenho aqui printado porque é um palavrão. Literalmente um palavrão. Se chama eloma profundo com base ulcerada e tecido de granulação. Quando eu vi esse palavrão, eu pensei comigo, explodiu uma bomba na minha mão. Porque a gente acha que é uma coisa e vê que é outra. Mas qual que é a origem desse calo? Porque ele é um eloma, gente. Esse eloma é de origem biomecânica, é o cisalhamento entre os dedos, é o calçado apertado. Então, automaticamente, a gente já vai falando para o paciente, olha, aqui tem uma coisa errada. Como que a gente entra com isso? Eu entrei com curativo, entrei com bandagem, fiz laser terapia.
teve exudato, então eu tive que ficar mais atenta ainda, porque se não tem retorno sanguíneo, o que vai acontecer com esse dedo? Vai infeccionar. Se chegar numa questão sistêmica, é uma sepse. Ela já é idosa. O retorno sanguíneo dela é lento, mas para coisas ruins, eles são rápidos. Então, automaticamente, o meu medo começou a se ligar com osteomielite ou uma sepse. Eu entrei, literalmente, achando que era uma coisa e tomei um susto com outra. Mas pelo raciocínio rápido, a gente conseguiu trazer um retorno muito melhor. Hoje, uma semana depois, posso dizer que a gente conseguiu aí tratar a ulceração e conter a infecção. Não usei palmilha. Eu usei biomecânica, mas eu não usei palmilha. Eu usei literalmente todo o meu raciocínio clínico e não usei palmilha. Vou fazer palmilha para ela? Vou. Mas primeira coisa que eu tive que fazer com ela, porque é uma paciente idosa, é situar ela e a filha dela, porque ela andava 10 quilômetros por dia. Então, a gente tem que ter um raciocínio para lá de clínico. A gente tem que ter um raciocínio completamente estrutural. Justamente para a gente entender o que aconteceu, o porquê que aconteceu, como tratar. E vocês entendem que eu não falei de palmilha? Eu falei literalmente de conhecimento que eu tive da base. Mas não é de uma base da qual eu apenas tive. É construção. É diário. Do mesmo jeito que eu tô construindo agora com o mestrado, que tá arrancando meu couro também, e eu tô, assim, perdidaça. Só que, infelizmente, lá é onde a gente chora e a nossa mãe não vê e o professor não liga. Sendo muito sincera, tá? Mas só queria trazer para vocês, e provavelmente eu faço a baro dela e eu trago para vocês mais ainda todo o desenrolar dessa história. Deixa eu só olhar a pergunta da Amanda, que a Amanda mandou aqui. Quando for possível, você poderia explicar, por favor, a linha do quadril sobre a diferença de 5 centímetros, mais está alinhado as duas linhas. Beleza. Amanda, eu não uso necessariamente uma regra de 5 centímetros aqui, entendeu? Por exemplo, eu vou pegar aqui. Eu vou usar aqui. Eu não uso, tá? Essa regra de 5 centímetros eu não estou acostumada a usar e não é algo que eu use. Por exemplo, aqui dá para vocês enxergarem bem, né? Uma rotação de quadril. Por que que eu falo isso? Porque aqui, ó, aqui é a linha que deveria ser o corpo, mas aqui é a linha que a gente divide. Então, aqui é a horizontal, que divide anterior e posterior, lateral, que divide entre lateral direito e lateral esquerda. Aqui é o quadril. Isso aqui é o quadril inteiro. Isso aqui mostra sobre instabilidade do pé e do outro pé e instabilidade do corpo no modo geral. Quando você pegar um paciente assim, você já vai perceber que muitas vezes esse paciente, ele é muito, mas muito desequilibrado total, assim, tipo, dele não ter propriocepção. E se ele tiver, tá completamente defasado. Essa minha paciente, ela teve câncer. Então, automaticamente foi uma paciente onde a gente teve todo um cuidado. E vocês vão perceber que tem até alteração aqui, na questão corporal. Que muitas de vocês que trabalham com baro já devem ter pego e ficaram desesperadas achando que estavam lendo errado. Mas não estavam, porque isso aqui é o geral. Isso aqui, literalmente, é geral. O que significa isso? Que ela está lindo de acordo com a linha do quadril, mas nem sempre vai ser assim. Por que eu estou falando isso? Porque isso aqui não é via de regra. Não tem receita. Vocês vão olhar e vocês vão interpretar de acordo com os achados clínicos que vocês tiveram. Então, se você vê que é uma paciente
que é corcunda demais, que toma todo o cuidado para andar, segura em todos os lugares, ou que tem um porretinho para andar, vocês vão ver que tem alteração aqui. E que muitas vezes tem alteração também na questão do quadril, em questão de força, que o lado esquerdo, ele tem mais força, ele não é força, mas ele tem mais apoio. Mas mesmo ele tendo muito apoio, ele ainda é instável, mas não tanto quanto o pé direito, onde a instabilidade também pesa. Pesa menos, mas ainda às vezes na questão aqui desse comprimento é maior. Então, quando a gente vê aqui, Amanda, perdão, dos 5 centímetros, da onde você mexeu? Eu cheguei a falar alguma coisa sobre 5 centímetros ou foi a Natália? Será que a Amanda tá aí? Ah, tá sem microfone. Depois você me fala como que você achou isso, porque a gente não usa. Tá bom. Bom, basicamente, vamos lá. Então, pegamos aqui a questão desse paciente diabético agora. É um paciente que ele tem uma instabilidade, mas bem reduzida. Ainda assim, fica dentro dessa redoma cinza. Quanto mais dentro dessa redoma, melhor. Quanto mais dentro dessa redoma, melhor. Isso a gente pode ver até a questão de um para o outro, tá? Tanto para um pé quanto para o outro. O que é interessante a gente observar também? A Baro, ela traz um pouquinho da linha de Helbing que ninguém fala, que é sobre o calcânio. Olha que engraçado. Um calcânio está medializado e o outro está lateralizado. E eu já vou adiantar para vocês que aqui ele não tem o hálux. É o paciente, exatamente, que não tem o hálux. Ele tem a partir do segundo dedo. Todo e qualquer paciente que sofreu algum tipo de amputação, seja do primeiro raio, ou no hálux, segundo, terceiro, quarto, quinto dedo, ele vai sofrer algum tipo de alteração que vai recorrente, vai ter forças muito maiores jogando para um lado. Se fosse um pé com uma amputação do quinto dedo, esse pé estaria pronando mais. Mas não porque ele quer, ou não pronando, e não é nem necessariamente pronando, medializando. Porque se a força está literalmente aqui, nessa região, com a amputação, na suposição, ele vai para o lugar mais próximo. Então, ele vai medializando. Então, do quinto ele vai para o quarto ou para o terceiro, do terceiro ele vai para o segundo, do segundo ele vai para o primeiro. Automaticamente. Só que vocês precisam entender também que não existe amputação mais difícil ou melhor, mais complexa do que a amputação de hálux. Porque automaticamente, quando ele perde o hálux, ele vai perder a questão do Inglas. E quando ele perder a questão do Inglas, vai ser um caso à parte, porque esse pé, ele vai perder toda a instabilidade dele. E é o que vai querer? Ele vai querer supinar automaticamente. Se não for supinar diretamente, ele vai lateralizar. Porque ele vai sentir falta. E quem vai assumir o caso do hálux vai ser o segundo dedo. Então, gente, prestem bem atenção nesse quesito. Na falta de uma coisa, o corpo vai compensar com outra. E a Baro, ela vai trazer para você muita pergunta, vai tirar, ao mesmo tempo que ela vai trazer respostas, ela também vai te trazer dúvidas. Então, aqui, literalmente, como que um pé está supinando, pronando e um pé está supinando só na estática? Então, mas aqui a gente não vai falar sobre pronação e supinação, mas a gente está falando de questão de retropé. Então, um pé com retropé está medializando e o outro está supinando. Lembrando que tem a questão da supinação.
Dado isso, a gente também tem que levar em consideração muitas coisas. Esse pezinho, ele tá mais afastado do centro do corpo do que esse aqui. Por quê? Porque esse pé daqui, o esquerdo, ele tá compensando o direito. Pode ter dismetria de membro? Não. É muito difícil. Mas não é impossível. Então, a gente vai observar a área, superfície de área. E aqui tem diferença bem pouca. Literalmente. A gente vai ver a questão, o porquê será que ele, então, já que tem uma amputação, ele tá vindo na questão do retropé? Justamente porque o peso dele tá faltando aqui. O hálux, ele é pequeno, ele é grande, independente, mas ele faz muita falta. E faz com que o paciente perca todo e qualquer equilíbrio da marcha dele. E aqui ele parece lindo e maravilhoso, perto dessa paciente, que tem todos os dedos, é que só não aparecem, tá? Justamente porque o corpo se adaptou a ponto D. Quando a gente entra na questão de pronação e supinação nesse caso, a gente já vai para a dinâmica, perdão. Esse caso é do paciente que tinha 21 quilos no hálux do pé esquerdo, tá? Justamente para compor aqui a questão da falta que o hálux do pé direito está fazendo. E a supinação dele é tão forte que ele tem quase 10 quilos na cabeça do quinto metatarso. E a gente já viu que o estresse tecidual dele não pode estar ali dessa forma, tá dobrado. E eu já diria triplicado, porque cabeça de quinto meta, ele é fino, né, gente? É uma estrutura completamente diferente do que a gente vê na cabeça do primeiro meta, que é um osso mais forte. A instabilidade dele, por mais que na estática seja pequena, na dinâmica a gente já percebe que é maior. Como é que a gente consegue ver isso? No vídeo. Não consigo explicar, cá sobre a instabilidade. Mostra esse vídeo. E fala, quanto mais instável é o seu calcanhar, essa parte de trás do seu pé, mais a parte da frente do seu pé ele vai sofrer. Esse paciente, ele estava desenvolvendo uma lesão na cabeça do primeiro, no primeiro dedo. Até porque são 22 quilos quando a gente para pensar. É muita coisa. É quase uma criança no hálux dele. Então é bem situado. Vocês têm alguma dúvida até aqui? Opa. Pode falar, Amanda. Ô, Cá, peraí, acho que vai dar interferência. Aí, deu certo? Deu. Tá me ouvindo? Tô. Ah, tá. Então, minha dúvida é o seguinte, diferente das duas baros, das duas coletas na estática, essa aqui, quando eu falo 5 centímetros, é porque deu um 10,45 e o outro 15,6. Isso. Os 5 centímetros é sobre isso, por exemplo, isso já não é uma diferença, talvez, de rotação de pelve? Aí, quando você me mostra da outra paciente, que dá para ver a linha bem distorcida, qual que é o critério que eu vou usar com relação a isso? E esse aqui é até menos, olha, 7,93 e o outro 8,51. Qual que é, que eu vou fazer? Porque esse aqui dá para ver que tá instável, né? O eixo aqui de oscilação, e o outro não. Qual é o nível de instabilidade, ou melhor, de rotação de pelve, né? É quando a gente vê a linha literalmente assim. Não tem número. É só a linha. Nossa, Camila, mas quer dizer que toda a rotação, ela é perceptível e a gente vai perceber, porque toda e qualquer alteração de pelve vai mostrar ali. Não tem um número. Esse número que a gente está vendo, 8,51, 7,93, é a distância do centro do corpo em relação ao pé. Então, por exemplo, pensa no centro, aqui, literalmente, faz de conta que o meu centro é aqui. A distância desse meu pé e a distância do meu pé. Esse número é isso. Não é diferença. O que isso quer dizer? Por exemplo, nesse caso aqui, a gente percebe que quanto menor, nesse caso da Maria Alice,
quanto menor o espaço, porque para ela precisa de menor espaço porque ela é idosa, quanto mais próximo, mais ela vai jogando peso. Então, se o pé esquerdo dela, que está mostrando que tem 7,93, ele está mostrando que ele está com 51% de apoio, quer dizer que quanto mais próximo para ela, mais próximo, mais apoio ela vai ter. Mais segurança ela vai ter. No caso do seu Isaías, é a mesma coisa. Então, qual é a associação que a gente pode fazer disso? Não é via de regra, tá, Amanda? E não é via de regra, tá, meninas? O pé que estiver mais próximo ao centro corporal pode ser o pé de apoio. Pode. Não quer dizer que signifique que vá, mas a grande maioria pode. Esse número de 10 45 e 15, e a diferença entre eles é só distância. Quer dizer que o pé esquerdo dela está mais próximo ao centro corporal e o pé direito está um pouquinho mais afastado. Seja por instabilidade ou não. Nesses dois casos, sim. Primeiro, porque o pé direito, ele está sem o hálux. Então, automaticamente, ele está mais distante, está supinando e tem instabilidade. Só isso, Amanda. Tem casos que você pega o paciente e vê uma leve rotação, mas pouquíssima coisa. Eu levo em consideração uma dismetria de membro por ver a pelve? Em alguns casos, não são todos. Porque em alguns casos, o paciente ele não tem muita rotação de quadril, mas o tempo de superfície dele é alterado. Então, automaticamente eu já falo, opa, peraí. E aí eu vou passar para a dinâmica para saber se o tempo de superfície também na dinâmica ele é distante. Se esse tempo de superfície for maior que 10, 15 centímetros, eu acendo uma luz para uma dismetria de membro. Obviamente que eu também faço aí os testes de Galeazzi, né, o de Adams, justamente para eu ver. Vou ver se eu tô com uma paciente, eu tenho que lembrar o nome dela. É que eu não tenho a baro de estática dela. Mas eu tenho que ver quem é, porque eu atendi em Campinas. Ela é uma aluna, foi uma paciente em que ela tinha escoliose, num grau elevadíssimo, inclusive. E ela tinha só 5 milímetros de diferença de membro um para o outro. E na dinâmica dela, que eu não lembro o nome dela mesmo, eu tenho até que ver, ela tinha tempo de superfície alterado. E um pé pronava e o outro supinava. Então, uma coisa muito interessante para vocês que têm a baro. Se vocês veem alteração de tempo de superfície, se vocês veem alteração um pouquinho maior de rotação de quadril, se vocês veem tempo de superfície também alterado na dinâmica, e vê que um pé prona e o outro supina muito, acende o alerta para uma possível dismetria de membro, sim. Tá? Mas precisam casar todos mais o teste. Porque quando vocês mandam para mim, eu questiono. A Mônica tem uma paciente da qual eu atendi assim, eu fiz a palmilha, mas não fui eu quem fiz o diagnóstico na época e a prescrição da palmilha. E é uma paciente com uma possível dismetria de membro. Assim como tem outra também, eu acho, né, ou Mônica. Tem mais uma, inclusive. É igual a questão da Maitê, né? Que nós falamos do Da Maitê também. Maitê é uma paciente também da IAR. Eu vou ver se eu tenho. Eu baixei ela aqui para mostrar para as meninas. Porque são casos, gente, que a gente não consegue, por exemplo, analisar 100% dentro da. Deixa eu ver aqui. Olha. É uma paciente que a gente vê que não.
Alteração. E é uma criança, né? 6 anos só. Olhem bem a questão da instabilidade dela. E aí a Ana trouxe pra gente essa paciente. Quando a gente bate o olho assim, a gente acha que a paciente está supinando. Tanto é que a baro dela me mostrou uma coisa e a plantigrafia dela me mostrou outra. Não foi, Arla? Sim, a plantigrafia dela é bem diferente da baro. E aí a gente entra com raciocínio literalmente, porque daí eu tenho que sentar com vocês e falar, opa, tem alguma coisa errada. E se for olhar o tempo de superfície dela, não seria algo para desimetria. Eu já diria que eu já me acenderia um alerta aqui. Pois é, mas quando eu fiz, o pessoal falou que a partir de 10, né? Que daria diferença. Aqui não tem, na estática não tem, mas a rotação de quadril dela é grande. É grande. Quando a gente percebe isso, a gente tem que sentar, Alice. Então, o que mostra... Peraí, deixa eu ler o que a Alice perguntou. Sobrecarga na cabeça... Opa, peraí. Tem mais pergunta aí embaixo que eu não vi. Tá. Meu pai está assim. Ele está com dedos em garra. Odré, quando é assim, dedo em garra, ele já quer dizer que está com uma instabilidade bem grande e ele precisa de uma base maior. Quanto maior a base, mais apoio ele tem. Então, observa como é que ele tá, observa tudo isso e implementa uma palmilha que seria ideal, tá? Justamente. Ou uma ortoplastia. Lídia, sobrecarga do primeiro metatarsa também no quê? Que eu já me esqueci do que eu tava falando há 10 minutos atrás. Então, o que mostra que o quadril está com rotação é o ângulo da linha tracejada e os números são apenas a distância da linha do corpo. Vamos lá. Isso. Só que aqui não é linha tracejada, tá, Alice? Aqui é uma linha contínua. E a questão do quadril você só vê na estática, tá bom? Então, essa linha aqui, é que eu acho que deve aparecer aí para vocês, tracejada, mas ela não é. É uma linha contínua, aonde ela tá aqui, literalmente. Esses números são só a distância daqui para cá, e daqui para cá é outra distância, tá? A gente pode perceber em mais um caso, onde o pé mais próximo ao corpo é o pé de apoio, tá bom? Deixa eu ver se vocês me mandaram mais alguma coisa. Não. De qualquer forma, gente, todos esses achados, eles são bem ricos para vocês entenderem e estudarem. Não tem o baro, cá. Tenho a plantigrafia. Vocês têm os testes. Então, eu acho que é imprescindível vocês fazerem os testes. Confesso que nas últimas palmilhas, eu não andei cobrando, eu andei olhando e falando com vocês bem o básico. Mas, a partir do retorno, vai ser diferente. Até porque eu preciso que vocês entendam literalmente o que vocês estão me mandando. Quando vocês me mandam, por exemplo, deixa eu pegar um paciente aqui com hiperpronação. Eu vou usar sempre o Adão, porque o Adão ele tem um caso de hiperpronação gigantesco. Nesses casos, quando vocês observam aqui que tem hiperpronação, e algumas ainda falam que o pé é cavo. Mas o pé não é cavo. Espera só um minuto, gente. Em casa, gente, perdão. Ou em muitos casos que vocês observam que o pé, na dinâmica, o istmo ele é fino. Mas o istmo ele vai ser fino mesmo. Ele não vai ser justo lá e vai aparecer ele inteiro e vai ser perfeito. O que define o pé, literalmente, além do istmo, é os pontos de pressão. Ah, mas ele pode ser um pé cavo e pronar, hiperpronar? Em alguns casos pode. Mas lembra que eu expliquei lá atrás sobre a dificuldade da gente entender que todo pé que tem hiperpronação, ele vai subir
a lateral do pé e o istmo automaticamente não vai pegar? Ou se pegar é muito fino? Então, existem diferenças entre tipo de pé e tipo de pisada. Quando eu olho a dinâmica, eu estou falando sobre o tipo de pisada que o meu paciente está fazendo. Quando eu olho a estática, eu falo o tipo de pé que ele tem. Então, quando a gente vai definir dentro da nossa ficha o tipo de pé que nós temos, é só análise na plantigrafia e na visual e na estática que a gente vai observar. Por isso que eu também gosto um pouco do podoscópio. Ele é meio retrógrado, mas eu adoro ele. Porque ali ele vai me mostrar literalmente como o pé tá. Eu vou observar como o pé estaticamente está parado ali, bonitinho, e está funcionando. Então, existe uma linha muito tênue da gente interpretar. E eu andei reparando nisso em cada avaliação que eu recebo. Aqui, vocês vão denominar como? Um pé com hiperpronação. Não, esse é na dinâmica. Deixa eu pegar a estática para você. Deixa eu ver se eu apago tudo. Apaguei. A baro ela é um pouco chata para dar pra gente entender como o pé tá. Porque aqui eu também vou denominar que é um pé cavo. Que é isso que o laudo da própria IA mostra, não a nossa. E às vezes a nossa ainda mostra, a gente tem que corrigir. Eu tenho que observar, literalmente, como esse pé tá. Vocês estão enxergando o terceiro, quarto e o quinto dedo? Não. Vocês estão percebendo como é que tá o X, o ponto de pressão máximo? Ele está Medializado. completamente medializado. Então, ele não denomina nem aqui na baro como um pé cavo. Porque aí entra outras coisas. Se não me engano, a Natália até pode me corrigir. Cerca de 70% dos casos de pé cavo, ele tem uma supinação ou uma lateralização. São poucos os casos que o pé supina, ou perdão, que o pé é cavo e ele prona. Como eu vou saber disso se eu não tenho podoscópio? Os testes. Quando a gente tem um pé cavo, naturalmente é estrutural, o arco é alto. O pé desse meu paciente, que é o Adão, ele tem um desabamento do arco gigantesco, navicular completamente desabado. Mas isso não constou dentro da baro. Por quê? Porque o sensor não aparece. Na plant também não aparecia, Nalu? Exatamente. Por isso que os testes complementam. Quando a gente faz uma resistência à supinação, a gente vai saber. Automaticamente, a hora que a gente encaixar 2, 3 dedos ali, a gente vai saber que é um pé cavo. E quando tem desabamento, a gente vai ver que não vai conseguir nem pôr o pé. Então, ele é um pé cavo? Não. Por isso que a gente tem que prestar muita atenção, porque a baro, ela é maravilhosa, mas ela não é receita. E aí, quando chega nesses casos, assim, completamente fora da curva, e isso que nem é completamente fora da curva, a gente já tem que tomar um olhar completamente diferente. Então, a gente tem que estar entendida na cabeça da gente o que é um pé cavo, quais são as características, quais são as características de um pé plano, quais são as características de uma pisada pronada e uma supinada, quais são as características de um dedo em garra, quais são as características de um hálux valgo, de um esporão de calcânio, de uma fascite plantar. Por quê? Porque se a gente não souber nada disso, a gente não vai conseguir interpretar. Tá, legal.
A Amanda levantou uma questão na ficha, que é a questão de hálux límitos e rígidos, positivo ou negativo. O Jack test, quando ele é positivo, quer dizer que o dedo ele faz a dorsiflexão, tem o aumento de arco e a rotação de quadril. Ele é completamente diferente, eu sei. Mas demorou, hein? Demorou o que a ler? Demorou para entender? Vai entrar na cabeça aqui, meu Deus do céu. Eu sei porque eu passei por isso na graduação. Eu até cogitei mudar, mas depois se a gente mudar, dependendo da escola que vocês vêm, isso vai atrapalhar mais ainda. Então, o positivo quer dizer que ele funciona. E o negativo quer dizer que ele ou é límitos ou é rígido. O límitos, ele vai subir com bastante dificuldade. Ou ele pode até subir, mas o arco ele não aumenta e a rotação de tíbia não rola. E o rígido, ele não faz absolutamente nada. No caso, límitos vem de limitação, é isso? Isso, Elaine. O límitos, ele vai limitar o movimento. E isso é muito legal, porque vocês podem até jogar na IA. Quais as patologias, por exemplo, que a gente pode associar ao hálux límitus e ao hálux rígido? E ele vai te dar várias. Uma unha encravada pode ser decorrência de um hálux límitus e rígidos, ou rígidos. Uma onicofose, também. Descolamento de unha, né? Um descolamento de unha, também. Tem pessoas que a unha não cola de forma alguma. De jeito nenhum. E isso pode estar muito associado também à sobreposição de dedos, que é o supraducto e infraducto. Quando a gente tem sobreposição de dedos, a palmilha vai ajudar a estruturar, vai ajudar a não piorar. Mas os dedos que já estão com essa alteração, ortoplastia. E a ortoplastia, ela salva, gente. A gente acha que não, mas ela salva bastante. E isso torna bem interessante. Todo raciocínio que a gente desenvolve, a gente precisa mostrar uma linha. Uma linha do começo, do meio e do fim. Então, o começo é a queixa do seu paciente. Seja na plantigrafia ou seja na baropodometria. A queixa principal dele é metatarsalgia. Será que ele tem uma pressão muito grande na cabeça dos metas? O que dá a metatarsalgia? São patologias que vocês veem todos os dias. Ou se não todos os dias, mas pelo menos umas 4 vezes na semana vocês veem, porque eu vejo. Vira e mexe. Eu hoje estou atacadíssima, inclusive. Camila. Oi, Elaine. Eu tenho assim uma dúvida, uma curiosidade, uma dúvida, né, na realidade, sobre a ajuda da palmilha nos dedos em garra, sendo rígido ou não. Qual que é a ação da palmilha nos dedos em garra? Levanta as cabeças do metatarso e automaticamente as falanges ela se estende. Assim, eu tenho essa dúvida, essa curiosidade. Eu não sei se eu vou sair um pouquinho da aula, você me desculpa. Não tem problema. O que a palmilha ela vai fazer com o dedo em garra? O dedo em garra ele é uma alteração que muitas vezes já chega a atrofiar em pouquíssimo tempo. E o paciente não tem um retorno no sentido de melhora de quadro. E apenas a gente contém já o dano causado. O dedo em garra justamente faz com que o paciente ele tenha uma base maior. Por isso que o dedo vai voltando. Em alguns casos, tem pessoas com anteriorização muito alta. Então, a pessoa que automaticamente o corpo vai muito para frente. Então, o dedo automaticamente vai tensionar. Nesses casos,
A palmilha, o que ela vai fazer? Ela vai estabilizar esse pé desse paciente. Por quê? Normalmente, a divisão de pesos e de a porcentagem aí de distribuição é de 60 retropé e 40 mediopé. Mediopé e antepé, tá? Quando esse dedo engarra tá acontecendo, muitas vezes esse processo tá invertido. Então, o que a palmilha vai trazer? Ela vai trazer consciência. Ela vai fazer com que todo o centro corporal dessa pessoa volte a ser neutralizado. Lembrando que neutralizado não quer dizer que ela vai ficar reta. A gente parte da linha do raciocínio lá das teorias da biomecânica. Quando o paciente, ele começa, e eu tô falando de pisada só, não apenas de postura, Elaine. Quando o paciente começa a pisar, entra com o pé ligeiramente lateralizando, vai medializando, passa entre a cabeça do primeiro e segundo metatarso e finaliza no hálux. É essa a regra da neutralidade. Então, quando a gente faz isso dentro da palmilha, por que eu falo da estabilidade total? Porque temos outra regra que fala sobre 80% dos problemas que acontecem no antepé vem do retropé. Então, se eu consigo estabilizar o retropé e entrar na neutralidade, 80% dos problemas que estão acontecendo naquele antepé que está completamente desestabilizado, ele vai melhorar. Automaticamente. E eu não preciso necessariamente fazer algum ajuste na cabeça dos metatarsos. Eu só faria se tivesse algum desabamento de arco transverso. No mínimo. Por quê? Um paciente com o dedo em garra, ele só tem instabilidade. A maioria das vezes ele tem instabilidade. Fazendo com que ali na hora a gente ache que não. E às vezes eu já peguei casos de pacientes idosos que o dedo tá tão em garra que não parece tocar o chão. Mas conforme ele anda, toca. Toca porque muitas vezes tem calosidade na polpa digital dele. Então, nesse caso, a palmilha ela vai trabalhar exclusivamente com a estabilidade do paciente, fazendo com que neutralize e fazendo que o pé tenha suporte para tal. Aonde a base toda do antepé ela seja confortável e para que tenha absorção de impacto. Então, automaticamente vai acontecer isso. Então, a gente não precisa ter um trabalho ou um linguajar aí popular de um elemento para trazer, por exemplo, a questão dos metatarsos mais ativos. Porque eles vão estar ativos. A diferença é que tem a tensão dos dedos. E é justamente apenas pela instabilidade. Respondido? Sim, perfeito. Legal. Muito obrigada. Imagina. Basicamente é isso, gente. Mais alguma dúvida? Ou eu posso dar um geralzão aqui, partindo para dinâmica com vocês? Paciente literalmente aqui, que é o Adão. Vocês já observam que ele literalmente medializa. Como é que a gente sabe? Linha tracejada é a linha pressórica e a linha contínua é do corpo. Isso porque nem está na pressão máxima. Vocês entendem que não tem como ser um pé cavo nesse quesito? Literalmente? Vocês percebem que o quanto esse pé medializa a ponto dele ser desabado? E a parte interessante é que não tem superfície, diferença de superfície, então não tem diferença de membro. Quando a gente joga no gráfico de força, a gente também fala sobre estabilidade, ou a falta dela. A gente pega lá a regrinha de Ruth. Se a gente tem instabilidade aqui,
a gente vai ter uma instabilidade maior aqui. E aqui também. Só que mesmo entre a estabilidade, ou melhor, entre a instabilidade de um pé quanto o outro, a gente também tem uma absorção. Então, aqui a gente fala literalmente do Windlass, onde a gente percebe como é que está o funcionamento desse pé. Se tem absorção ou não. Mesmo sendo um pé que tem hiperpronação, ele tem uma leve ativação do Windlass no pé direito muito melhor do que no pé esquerdo, mesmo sendo um pé desabado. Só que é engraçado que ele também, como ele tem uma instabilidade maior aqui, ele também tem uma pressão máxima muito grande aqui. E é todas no hálux, aonde ele também reclama. Então, quando a gente chega na linha de raciocínio aqui, o que a gente pode fazer de correlação? A instabilidade está gerando uma força muito grande no antepé, não tem uma absorção legal, que resulta num trabalho e numa pressão muito grande no hálux. Ou seja, a hiperpronação, a instabilidade é maior, vai desenvolver uma lesão ou um problema futuro no hálux. E aqui é a mesma coisa. A gente quer falar sobre instabilidade? A gente joga no vídeo, onde a gente mostra literalmente para o paciente, de forma lúdica, o quanto o pé dele está instável. E o quanto a instabilidade, ela causa problema. E quando a gente chega na área de estudo, a gente consegue separar, literalmente, um pedaço, uma ponta só, para isolar esse pé. E aqui, aonde a gente tem quase 12 quilos no hálux, quando a gente isola de fato, e aqui está no número 1, né? Então, 1 vezes 12 quilos. E aqui já está no 3. Então, a gente vai multiplicar literalmente 3 vezes o número 12. Então, na real, o paciente já não tem só 12 quilos. Esse paciente tem 3 vezes mais esse peso. Pode falar, mano. Deixa eu só abaixar para isso. Eu tenho muita dúvida sobre isso, que é o seguinte: isso aí é dinâmica, certo? Isso. Isso. Aí, lá no hálux já deu 12 quilos sem multiplicar por 3, certo? Sem multiplicar por 3. Tá. A minha dúvida é o seguinte, que eu tento explicar isso para o paciente, mas como eu não sei, e ele muito menos, passa bonito, né? Finge que eu fiquei sabendo. O 3 aqui, que é o pico máximo de pressão, o que seria isso? Tipo assim, ele tá andando e a pressão foi pro 3? O que é isso? Por que eu tô multiplicando por 3, entendeu? É a pressão isolada que tem ali. Então, você vai olhar no cantinho, por que multiplicar por 3? Você tá vendo que aqui no canto tem vários números, 0, 1, 2, 3, e ele vai ter vários números. Isso aqui é a pressão isolada. Por que por 3? Porque eu isolei ainda mais aquele canto de pé. Então, eu isolei o hálux dele e eu mostrei para ele que isolado no movimento, só aquele espaço. Então, é como se o pé só pisasse ali. E naquele momento, eu tirei todas as influências do mundo ali, das outras regiões do pé, e eu concentrei só no hálux. Se ali tem 12 quilos, numa pressão normal, onde a gente tem uma visão geral, e a gente multiplica esse peso, faz conta que é 10 quilos. Se é 10 quilos que tem ali, e aqui está mostrando que em nível isolado ele cresceu 3 vezes mais, quer dizer que naquele pedaço isolado,
quando a gente para o movimento e a gente observa isso no dia a dia, não são 12 quilos, não são 10 quilos. Porque a gente não isola, mas isso é uma maneira muito geral de mostrar para o paciente que quando a gente tira isso e traz de forma isolada, é um peso muito maior. Vamos se dizer assim, o paciente, ele está andando todos os dias usando Travou, cara. Eu acho que ela caiu. E isso é uma visão geral. Camila, a gente não tá Amanda. ouvindo nada. O seu tá travando. Meu Deus. Vocês voltaram? Voltei já? Voltou, mas a gente não escutou nada do que você falou. Coitado. Ah, eu perdi a rede, gente. Peraí. O trem já é difícil, você já tá com dor de garganta. Voltei. Nossa, gente, eu tô péssima. Voltei, não voltei agora? Voltou. Vocês estão me vendo? Voltou. Oh, glória a Deus. Vamos lá. A visão ali Coitada, gente. Voltou, não. da linha preta. Meu Deus. Voltei agora? Agora você Voltou. voltou de novo. Senhor da glória, eu vou parar de apresentar. Amanda, vamos ver se vai. Parei de apresentar. Melhorou? Uhum. Tá, vamos lá. Glória a Deus. Vamos lá, gente. A linha preta daquele gráfico, onde denomina que no número 1 está 10 quilos, ela significa uma visão geral do pé. Então, ela mostra uma pressão, mesmo que seja localizada no hálux, mas de uma forma muito abrangente. Ou seja, é uma visão completamente geral de tudo. Quando a gente isola, a gente está mostrando real o local desse paciente. O quanto esse local isolado durante a passada, ele pesa 3 vezes mais. Porque a gente isolou. Então faz de conta que você pegou uma parte dali e tirou só para mostrar ela no movimento. Então esquece da visão geral. Esquece de tudo. É o hálux apenas existindo ali. É aquele local apenas existindo. Então, como que você pode falar para o seu paciente? Nesse caso, olha, Adão, eu separei esse local só para a gente ver o quanto realmente ele, de forma isolada, ele funciona durante o movimento. Você pode perceber que a linha preta aqui denomina 11,20 kg e está no número 1, certo? Certo. Só que quando a gente isola, esse espaço, literalmente, a gente está isolando ele dentro do movimento. E é a pressão total pela área dele. Ah, mas o que quer dizer esse 3? Quer dizer que ele foi multiplicado 3 vezes mais. Pode ser 4, pode ser 10, pode ser 20, pode ser 2, pode ter 2,5. Então, como que você vai multiplicar isso? Você vai pegar o peso que está dando na visão geral vezes o número que aquele pico de pressão deu. Se aquele pico de pressão deu 10 quilos na visão geral e o pico de pressão que a gente isolou deu no número 4, você vai fazer 10 quilos vezes 4. E aí você vai mostrar de forma isolada o quanto de pressão aquele local está exercendo e está sofrendo durante o movimento. Deu para pegar agora? Sim. Deu sim, entendi. Eu já tinha visto. Mas aqui, esse 3, 4, o que vai definir é a baro? É a baro. É a pressão da pessoa? É exclusivamente o software. Sabe por quê? Eu vou ver se eu consigo
Não Porque eu caiu. já tive paciente que deu 2. Eu sei. Por exemplo, aqui, ó, do Isaías. Olha a área de estudo dele. A dele teve 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, a pressão dele deu 1,5, quase 2 aqui, e já tinha 21 quilos. E aqui deu quase 5, é 21 vezes 5. Só de localização. O da Alice. Ó, o pico de pressão dela também é no hálux. Na cabeça do primeiro metatarso, perdão. Aí eu vou isolar só a cabeça do primeiro metatarso aqui. Vamos ver se vai rolar. Olha isso. A pressão, ela começa ainda num tempo maior. E aqui é diferente, você viu? Ó, 0,25, 50, 75, 1 e 1,25. Aqui tá no 75, ou seja, foi pro 1,25 quase. Ou seja, é o dobro. Então, você tem que sempre pensar, tipo assim, no dobro. Se o paciente no 1 tá assim, como ele tá no 2, 3, 4? Então, tipo assim, você vai fazer isso vezes o quanto deu. Se dá número quebrado, então 0,75, 0,75 é quase o dobro. Então, você já pode, automaticamente, você não precisa ter uma regra para isso. Tipo, tem que dar 1,5 para a gente falar que é metade. Não, mas aqui tá quase na metade, cara. Então, você já pode falar para o paciente, olha, tá vendo? Aqui tá quase na metade. Aqui, se aqui tem 10, 12 quilos, na cabeça do seu metatarso tá muito mais. Tudo bem, Paloma, fique tranquila, tá? Paloma, Então, você pode basicamente, baixar o aplicativo lá e a gente mandar exames para você estudar. Não precisa ter a baro, viu? Eu comecei estudando assim. também ajuda bastante. Esse Então, aplicativo, basicamente... Oi, pode falar. esse aplicativo é voltado para podo, né? Para podologia, ou eu estou É enganado? aplicativo da baro mesmo. Ah, sim. Tá, entendi. Eu ia perguntar isso, que aplicativo que é esse? Me manda lá depois que eu baixo. Eu Isso é vou ver muito o link e mando para vocês lá no grupo. Obrigada, Ana. Isso é muito bom para vocês. Porque não é porque vocês não têm. Você tem que instalar ele no notebook ou no computador. Aí você cria a senha, login, a gente consegue mandar exames para vocês estudarem. Ô, Ana, você tá falando é só aplicativo, mas é Só aplicativo, sem você instalar a Baro, porque antes de eu alugar a Baro, eu estudava assim, só com aplicativo. Mas você Aí a conseguiu Clara me deu uns baixar, exames e eu consegui abrir. você conseguiu baixar Baro sem, Sim, normal. como é que fala? Meu marido é high-tech, fia. Sem ter login. Não pelo Não, login. É sem pela. ter a Baro, Porque funciona tem que ter a normal. Baro para fazer o primeiro. A plataforma, isso, Ana Lu, Sim, obrigada. sem a Na plataforma. plataforma eu tentei fazer isso agora, não consegui. Eu consegui. Quer dizer, o meu marido, né? Ele vai pegar o link ali, vou mandar para vocês no. Só instalar lá, bota login e senha, a gente manda uns exames zipados lá e vocês abrem lá para estudar. E é basicamente isso. Dentro da plantigrafia, o que a gente pode definir algumas coisas no sentido de tem que ter as manhas na Lu. Essas manhas eu não tenho, gente. Dentro da plantigrafia, como que a gente consegue definir que tem uma pressão muito grande? É literalmente pela cor. Muitas vezes vocês me mandam alguma plantigrafia, muitas não, algumas, na verdade, aonde tem uma pressão gigantesca na cabeça do primeiro meta. Aonde tem uma pressão gigantesca no hálux, e vocês me mandam, às vezes, que o pé tá cavo. Então, a gente não consegue ver número e não consegue ler número, porque nós não temos na plantigrafia, mas é muito interessante vocês atentarem a isso. Às vezes, muito mais do que riscar, tá? Acho importantíssimo vocês delimitarem o que vocês estão vendo, por isso, da questão de vocês fazerem todos os riscos e todas as anotações. Mas é muito importante vocês visualizarem. Então, vamos começar, para quem está com mais dificuldade. Não, ela não fala, Amanda, sobre números. Se for a plantigrafia, não.
Porque a plantigrafia, ela é um método qualitativo apenas. Então, ela só vai mandar para você questões qualitativas, não quantitativas. Só a Baro pode fazer isso, tá? E a Ana já passou para vocês o link do rolê. Deixa eu só olhar se tem pergunta das meninas. Porque a Widia me perguntou alguma coisa e eu não soube responder. E eu travei 380 vezes. Ô, Ká, Ui, eu fiz a fale. pergunta do primeiro meta. Lá no início da aula você falou do. Peraí. De quando a pessoa amputa o hálux. Pensando na marcha, que a pessoa vai pisar com o calcanhar, ela vai lá, vai supinar, depois ela vai voltar a pronar e vai fazer a propulsão. E a propulsão, ela se inicia na cabeça do primeiro meta. Que isso? E você falou que quando a pessoa perde o hálux, perde não, né? Quando ela precisa amputar devido à diabetes, ela lateraliza. Se a propulsão começa na cabeça do primeiro meta, por que que ela lateraliza? Porque ela vai perder a força que o pé tem. Por mais que esse pé tenha tendência de pronação, e por isso que teve a amputação, porque a amputação, nesses casos, é pressão local pela hiperpronação. Ponto. Ou por trauma. Automaticamente ele vai perder. E quem vai fazer muitas vezes a questão da propulsão, mesmo que se inicie na cabeça do primeiro meta, é o segundo dedo. Então ele vai lateralizar. E automaticamente o pé vai compensar. Então ele vai se reajustar conforme o tempo. Não tô falando que tipo amputou hoje, daqui um mês ele tá andando, ele vai supinar. Não. Mas junta o medo, junta a consciência ou a falta dela durante o movimento, e por mais que ele passe pela cabeça do primeiro, muitas vezes ele, na verdade, o real certo seria passar entre o primeiro e o segundo. Ele passaria no meio, mas ele vai passar muito mais no segundo do que no primeiro, pelo fato do segundo dedo fazer a propulsão e fazer o trabalho que era feito do hálux. Então, ele automaticamente vai lateralizar. Deu para entender mais ou menos o que eu quis dizer? Deu sim. Obrigada. Imagina. Pode falar, Paloma. Eu tenho um caso, Camila, muito interessante para mim, porque eu não tinha pegado nenhum assim. Quando eu olho a cliente sentada e olho o pé dela parado, ele me parece muito um pé cavo, muito mesmo. Mas quando eu fiz a plantigrafia dinâmica, ela prona. E na estática, ele é cavo. E na dinâmica, ela prona e ela tem uma sobreposição do segundo dedo. Aí eu fiz uma ortoplastia para ela, e foi a primeira ortoplastia que eu fiz que deu certo, porque ela falou que deu muito Acho que você conforto. publicou lá no grupo, não publicou? Acho que sim. Foi a primeira que deu certo, porque ela falou que tá usando até com chinelo. Não me fala se é verdade que pode alguém usar. Eu desconheço, mas diz ela que tá usando. Não sei se ela tá usando mesmo, se ela tá inventando história. Mas, enfim, o que eu queria te falar? Que ela corre. Então, assim, eu penso assim, uma paciente que tem um problema ali na marcha e tá correndo. Às vezes tá fazendo os movimentos errados. E aí, por isso que ela tá tendo problema com a unha. Mas o que eu queria indicar para ela? Sapatos, porque eu encontrei ela no shopping, ela tava com uma sapatilha de bico fino. E aí ela veio me falar que ela vai trocar todos os calçados dela, porque depois da gestação... Eu vou falar pra ela mesmo, porque ela... Paloma persegue as pacientes dela no shopping, você viu, né? Não, ainda mostrei pro meu marido. Eu falei, nossa, e ela falou que nem usa bico fino. Mas ela comentou lá no salão que ela quer trocar. Ela falou, eu vou trocar tudo, porque ela engravidou e ela relata, depois você me fala se tem alguma correlação quanto a isso, que depois da gravidez o pé ficou maior. Fica. E, inclusive, ela vai trocar o tênis de corrida. E ela falou, daí eu quero comprar um tênis bacana e tal. Eu acho que eu te mandei no WhatsApp, por exemplo. Para uma paciente que tem o pé cavo, a gente vai procurar eles mais altos. Mas e no caso dela, o que eu indicaria? Bom, primeiro você tem que indicar um calçado que ela se adeque. Ela vai usar palmilha? Ela vai. Ela vai. Ela ainda não fez a avaliação, mas ela vai. Quando você for fazer a avaliação dela, faça todos os testes que estão na ficha.
principalmente resistência à supinação. Por quê? O Jack, você fala? Não, resistência é aquele que você coloca no arco do seu dedo e empurra o dedo. Ah, esse eu nunca fiz. Eu achei que esse era o Jack. A ficha tá no grupo, gente. Qualquer coisa eu mando de novo. Mas basicamente, você faz esse para você tirar algumas dúvidas. Literalmente, porque quando a gente destaca que o pé é cavo, a gente tem que olhar literalmente, porque às vezes a gente se confunde. Tem sequência dos testes certinho, bonitinho, para você entender. Existem casos que ela pode ter cavo e pronar? Existe, mas ainda assim é pequeno. Mas a gente se reajusta, não tem problema. Quanto ao calçado, eu aprendi isso na pós. O calçado adequado para a corrida é aquele que tem um apoio maior no médio pé e no antepé. Quanto maior o apoio nesses dois locais durante a corrida, melhor vai ser a performance desse paciente e menos lesões por instabilidade ele vai ter. Então, isso é bem interessante. Mas uma coisa de cada vez. Faz primeiro os testes. Mas esse teste não tem mesmo naquela ficha, não. De Não, resistência, não. então eu vou. É que eu acho que Eu lembro que você falou na aula, adicionei ele na aula, mas eu acho que eu não adicionei ele não atinei lá, não. não adicionei ele na ficha. Mas Se qualquer eu não me coisa. engano, até o Romberg também é algo que sempre fala, mas não está na ficha também. Eu vou rever a ficha, porque eu tinha já revisto a ficha e tinha adicionado uma e tirado outros. Ó, só tá Galeazzi, Jack. Sim, só os três. Tipo de Daí pé. tá aqui, só observação de retropé. A linha de Helbing. A linha de Helbing tá. E os tipos de pé só esses aqui. Tipo de pisada, se tem pronação, supinação. Legal, tá. Eu vou ver se eu adiciono a resistência à supinação, mas eu já falei em aula. Eu não gostei de colocar ele na ficha. Eu acho que eu tinha discutido ele com a Natália sobre alguma coisa. Mas depois eu lembro para vocês e retorno. Deixa eu só responder. Vamos ver. A Bruna mandou, por essa mudança de pressão pela amputação do hálux que acontece às úlceras? Sim. Na verdade, Bruna, a recidiva de ulceração no pé, depois da primeira amputação, é de 1 a 3 anos. Então, tem recorrência daí, tá? Então, por exemplo, nesses casos de úlcera diabética, né, pé diabético, pé de risco, a gente fala exclusivamente de estresse tecidual. Todo ponto de pressão pode desenvolver uma úlcera que pode desenvolver uma amputação. E a partir daquela pode desenvolver outras, tá? Mais alguma dúvida, meninas? Drop, legal. Gente, não gosto do navicular drop, tá? Porque o navicular drop, ele fala sobre o desabamento do navicular. E ele não é fidedigno. Eu já falei muito isso sobre qual IDEA foi uma das pessoas que eu mais levantei esse questionamento, porque o drop e o FPI, eles são importantes, mas eles exigem da gente um nível de interpretação, e eu excluí eles justamente não só pelo nível de interpretação, mas pela facilidade que eu encontrei de enxergar as coisas que eu enxergo para ler na língua que a gente vai falar com vocês. E justamente o que vocês estão vendo para trazer para mim. Por quê? Vamos pensar comigo. Um navicular drop, ele tem lá as medidas que eu de cabeça agora, vocês estão pedindo demais, porque são 10 horas da noite, mas sei lá, de 10 milímetros lá. Ou de 0,8, 0,5. Tem as alterações. Quanto maior a alteração, mais o desabamento ele tem, mais automaticamente a gente subentende que ele tem uma pronação. Quanto menor for esse espaço,
mais indicativo de ser um PEC supina ou barra cavo, ele tem. Mas ele vai ser denominado e vai ser falado sobre isso. Quando a gente para pensar nisso, nem sempre um pé que já tem um arco desabado, já tem um navicular desabado, é um pé cavo, gente. Não adianta. E ele vai dar um nível de diferença entre eles muito pequena. Então, a gente não consegue ter esse discernimento às vezes. Então, por exemplo, a gente teve um número de diferença menor, mas, poxa, é um pé que já está desabado. Não tem mais o que desabar. Como que ele está se denominando através desse teste que é um pé cavo, que é um pé supina? Não tem correlação. Então, vai muito da interpretação. Deixa eu ver o que as meninas estão falando. Legal, tá? Isso mesmo, Alice, está lá. Boa noite. A Thalita perguntou: quanto está previsto as palmilhas para o nosso paciente mesmo? De 10 a 15 dias úteis. Eu estou regulamentando tudo isso. Então, essa semana, estou com 35 palmilhas, justamente porque quando eu voltar, eu vou estar com gasto total para a gente conseguir entregar de 10 a 15 dias. Tem alunas que me mandou semana passada e está entregando, e eu estou entregando essa semana. Os kits serão enviados para vocês a partir do meu retorno. Então, eu vou conseguir ter tempo e disponibilidade para montar o kit de cada uma que falta, tá? 10 a 15 dias de fabricação, né, Camila? Depois tem a questão do frete, né? Do frete, exato. Por exemplo, se eu pego de 10 a 15 dias, eu fabrico, por exemplo, eu tô de boa. A Yarla me mandou semana passada e eu entrego para a Yarla semana que vem, ou perdão, sexta-feira. Então, sei lá, se deu de sexta até essa sexta, então supondo, sexta, a gente conta só dia útil. Então, segunda 1, 2, 3, 4, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, já deu 5 dias. Ponho no frete para o correio para a Yarla. Na Yarla, vai mais tempo. Demora dependendo de uma semana a 15 dias, dependendo da greve, 20 dias, certo, Yar? Sim. E aí conta com isso. E isso não depende necessariamente de mim. De 10 a 15 dias é fabricação para eu entregar para vocês assim e colocar dentro do correio. Por que eu coloco uma demanda muito assim de 10 a 15 dias úteis? Porque é uma fabricação artesanal, gente. Não consigo. E assim, eu já percebi que eu vou ter que contratar alguém para trabalhar comigo. Justamente para fazer algumas coisas que eu não dou conta de fazer. Não precisa ter medo, dá resultado sim. Quando você colocar na Baro com 40 dias, você vai ver muita diferença. Exato. Isso, Lídia, às vezes atrapalha muito na avaliação, porque os milímetros podem dar errado e dar alteração no resultado. Então, quando eu pensei na ficha para vocês, quando eu sentei com a Nath para ver a ficha, foi justamente para ser mais objetiva possível. Tá? Pode falar, Amanda. Eu queria falar duas coisas importantes. A primeira é que uma paciente de, acho que 25 anos de eloma no quinto dedo e no quinto meta, acabou, graças a Deus. Fomos fazendo o peeling e depois que ela implementou com a palmilha, deu bom total. Agora, eu tenho uma curiosidade. Eu tenho uma paciente, não sei se você vai lembrar dela, é uma que ela custou adaptar, é uma que corre, teve faceite na pandemia. E aí ela usou uma outra palmilha aí e tinha um trauma, sabe, com palmilha. Enfim, ela foi super adaptada, mas eu percebi na palmilha dela que já tá bem usada. E aí eu fiquei pensando assim, e olha que ela não corre com a palmilha, viu, cara? Fiquei pensando, será que essa palmilha vai aguentar 2 anos? Essa palmilha, dependendo da pessoa e do formato e do que ela faz e da rotina, ela dura 1 ano, 1 ano e meio. E eu estava falando com a Ana sobre coberturas. E nós temos aqui no Brasil um déficit tá? Só que uma coisa que eu vou mostrar para vocês durante as aulas é o quê?
A palmilha, o que importa não é só a cobertura. Na verdade, a cobertura ela é correspondente a 30% só da palmilha. E quando eu falo 30, é porque a alma dela é a mais importante. Ah, mas será que vai ter conforto, Cá? Eu corro com a minha, sabe, Amanda? E a minha tá super estragada. A do meu filho tá mais estragada ainda porque eu não tive tempo de arrumar. A dele rebaixou completamente e rasgou embaixo. Uma partezinha do curvinho. Olha para você ver o nível de hálux rígido que o Rodrigo tem. E ele não sente dor. Ele não sente desconforto. Então, assim, é o que eu já comentei lá atrás para vocês. Quando vocês verem um desgaste muito alto da palmilha, põe nota disso dentro da baro da paciente ou põe nota disso e manda para mim. Por quê? O feedback que eu busco de vocês é justamente esse para adaptação. Ô, Amanda, que cor que é a palmilha dela? Ah, é aquela furadinha bege. Ela até pediu ela até questionou assim, eu queria tanto que fosse preta, porque fica marcando muito. Não, o objetivo é esse mesmo. Não tem. Agora, ela é diferente daquela bege lisa, sabe? E outra coisa que eu queria saber, a bege lisa, ela dá, tipo, peida, né? Porque a minha paciente diz que minha paciente foi Se cuidarem, vocês coloquem talco. dá super certo o talco, mas aquela outra vai soltar esse ar ou só a furadinha? Não, é só essa. As furadas não vão fazer porque elas são perfuradas, não tem como. Agora, Essas furadinhas dão um aspecto de tecido melhor, né? Sendo bem sincera, depende. Eu, particularmente, as lisas eu não gosto muito mais. As lisas bege. Agora a gente tá com uma lisa cappuccino. De uma empresa nova que eu peguei. E tô gostando. Vamos ver o retorno dela. O que é interessante é que, às vezes, a memória da palmilha é um pouco mais lenta. De qual delas? Da cappuccino, por exemplo. A minha veio tudo cappuccino agora, não foi, Camila? Veio, foi todas cappuccino. Mas a memória, o que isso quer dizer? O desgaste? A memória é o retorno. É o retorno do material. Então ela vai durar mais. Dependendo sim, ou dependendo ela molda de acordo com o pé. Aí vai parecer que ela tá desgastadíssima, mas não tá. Se você der um tempinho, se você passar o soprador, às vezes não muito, mas passar o soprador assim, tipo, dar uma regenerada dela, dá para ser feito. E aqui, essa paciente que eu tô percebendo, ela nem falou nada não, mas eu tô percebendo, amanhã mesmo ela vai lá. Eu tô vendo que essa família não vai aguentar não. Aí como é que faz? Se ela questionar, aí tá dentro da garantia? Tá dentro da garantia. Só que a parte interessante ela tá tendo desconforto? Essa é a parte principal. A estética, a gente deixa pra lá. O que eu falo? Se vocês querem trabalhar com estética nesse quesito, a gente tem que buscar. Chega lá pelos 9 meses de palmilha, vocês me mandarem. E aí eu refaço a cobertura dela. Pra ficar mais bonita. As minhas palmilhas são todas acabadas e tem o formato dos meus dedos. Então, tipo, dá para reciclar a palmilha? Depende, assim. 1 ano é o data de limite. Se você quiser falar, olha, cá, tô com essa minha paciente tem 1 ano e meio, ela quer reciclar a palmilha. Não dá. Aí você vai ter que fazer outro exame, me mandar outro exame para fazer outras coisas. Até porque o corpo dela também muda, né? 1 ano é bastante tempo, né? Muda completamente. Olha o caso da paciente da Yar. Pode falar, Lê. Tava vendo onde que tava para mim apertar para falar aqui. Ô, Ká, lembra aquele vídeo que eu passei para você daquela palmilha com EVA? Não sei se você tá lembrando. A gente ia até discutir e acabou não dando tempo. Ele é um paciente, ele falou que até vai voltar a gente fez a baro, né? Uhum. E ele falou que vai para começo do mês para fazer a palmilha. Só que ele tem 1,97 e ele é jogador de basquete aqui da cidade. E ele tem 3 anos que tá com aquela palmilha.
Ele falou que tá assim, tá tranquilo ainda, mas aí ele ficou sabendo de mim e tal. Falei, olha, é quase o mesmo material que você trabalha, né? Que a gente trabalha na Isole. Falei, olha, e ele gostou bastante do modelo. Falei, ó, você pode ver que é bem mais resistente a parte da parte de baixo mesmo da palmilha, né? É diferente daquela do EVA. Você pode me explicar, mais ou menos? Aproveitar o gancho aqui que você está explicando? Palmilha de EVA, gente, ela deforma. Então, quando você pegar uma palmilha de EVA, ela vai entortar, você vai fazer o que você quiser com ela. Isso quer dizer o quê? Que ela vai trazer instabilidade, ela não vai trazer estabilidade. E o retorno dela é muito lento, o que significa que a palmilha pode durar uma vida, mas vai ser uma vida de instabilidade. E às vezes vai ser até rígida, dependendo do que for. A palmilha termo, a memória da alma que importa, que é o retorno do arco que importa, que não tem no EVA. Se é um pé desabado num EVA, o EVA, se ele é mais mole, ele vai desabar junto, ele vai amassar junto. Então não adianta nada. Sem contar a instabilidade total dele. Pode até ser confortável, mas não funciona. É basicamente isso, Lê. E quando o paciente diz assim, ah, mas para mim funcionou, melhorou minhas dores. Você vira e fala assim pra ele, vamos conversar daqui uns anos, então. Ô, Ká, é bem isso mesmo que ele falou, que ele tá super tranquilo, assim. Só que ele já tá começando a sentir umas dores lá. Eu não me lembro muito bem, porque eu ando meio esquecida, sabe? Mas qualquer coisa eu até te passo amanhã pra gente trocar um feedback. Essa semana eu não Mas. consigo trocar feedbacks. Ai, São 35 palmilhas. tá, tranquilo. Mas você me manda, daí a gente troca uma ideia. Não, tranquilo. Não, beleza. Tranquilo, tranquilo. Tá? Tá bom, beijo, Meninas, obrigada. quando o paciente, eles falam assim, nossa, mas a minha palmilha foi muito bom. Aí vocês falam, tudo bem. Ela pode ser muito boa para você, mas ela não oferece a estabilidade que você precisa e hoje você não sente alteração. Mas a gente pode voltar a conversar com você daqui uns meses. E eu posso provar para você que de alguma forma você vai ter uma alteração piorada. Porque sempre tem, gente. Desculpa. Pode não vender hoje, mas vai vender Os amanhã. meus eu já estou orientando que com um ano a gente tem que trocar. É, isso é orientação. Vixe, se eu falar isso aqui, aí que curitibano não compra mesmo, tudo pão duro. Ah, eu já falo porque é igual óculos, eu falo, óculos você não faz exame de vista uma vez por ano? Palmilha do mesmo jeito. Acha, tem uma cliente que tá com óculos faz 10 anos, Yar. Ah, então, mas nem funciona então. Então ela realmente já não quer se consertar, deixa ela dar artrite, voz e tudo, que vai ser o que ela merece no futuro. Basicamente. A Ana Lu perguntou aqui, Cal, tênis para supinação e pronação, porque eu falei com um cliente sobre isso, disse que não indicava, porque o pé não faz o movimento só na corrida, ele quis usar isso como desculpa para não fazer a palmilha. Bom, ele não sabe o tipo de pisada que ele tem. Então, o tênis que ajusta a supinação ou ajusta a pronação é um dos maiores caôs da face da Terra. Porque o pé, ele não... Dependendo da força, gente, isso é muito engraçado. A palmilha, quando a gente neutraliza ela e a gente sustenta o arco lateral ou o arco medial, a gente consegue moldar isso de uma forma lenta. A maioria das pessoas que tem uma pronação que eu mandei palmilha, eu fiz um arco medial mais menos rígido, melhor falando, do que seria, do que deveria ser. Por quê? Não são meus pacientes, são de vocês. E a gente tem que começar devagar. Um tênis para supinação e pronação, ele já vem com a forma daquilo ali. E é o famosíssimo que serve para todo mundo, não serve para ninguém. Então, Ana Lu, quando ele fala para você, mas eu uso tênis de pronação e supinação, mas você sabe que tipo de pé você tem? Ah, eu sei que eu supino porque eu piso muito para fora. Será? Será que você não está compensando? E aí você começa a falar difícil. É basicamente isso. A Lidiane falou que ficou com medo de não dar resultado no paciente. Faz parte, amiga, faz parte. A gente tem essa sensação de que... Porque a prescrição é de vocês. Então,
Eu ajusto ainda e ainda vou dar o feedback. Mas a prescrição ainda é de vocês. Uma coisa vocês podem esperar. Se sentir qualquer desconforto, vocês têm que me falar. Porque vai ser uma adaptação. E vocês têm que ter pulso firme. Vocês não podem nem um pouco mostrar para o paciente que vocês estão com medo. Então, é basicamente isso. Vocês têm que, literalmente, vestir a camisa e falar, não, pera, na sua avaliação deu isso, por isso que tem isso. Ah, mas, Caio, eu não sei. Senta, me chama e fala, Caio, eu tô achando estranho. Ele se adaptou aqui, mas ele tá sentindo dor como já teve com a Gi, como teve com a Amanda, do qual eu direcionei da melhor forma possível, tá? E é basicamente isso. Mais alguma pergunta, meninas? Preciso sair porque eu preciso tomar um remédio. Tem paciente que é muito dengoso também, né? Tem paciente para tudo, Eles gente. eles querem colocar a palmilha a primeira vez, não sentir desconforto nenhum. E É, todo mundo, geralmente, no primeiro dia, sente algum desconforto. Eles acham que a gente vai resolver a vida, mas aí que tá. Vocês não podem vender a cura, gente. Vocês Sim, eu só falava pra vendem melhorar. protocolo, tá bom? Então, o que eu falo para os meus pacientes é tanto na pré-venda quanto para a questão de acompanhamento, é que a gente está fazendo, quer queira, quer não, uma alteração postural. Então, essa alteração postural vai chegar um momento em que a gente vai ter que readaptar a palmilha para aquela evolução que a gente fez com o início do tratamento. Então, sim, é ideal fazer o acompanhamento e talvez a mudança da palmilha em 1 ano de atendimento. Então, eles entendem dessa forma. E aí eu faço igual a Yara, eu falo sobre uso de óculos. É a mesma coisa. E eles aí entendem e aceitam bem. E é assim que funciona, gente. É devagar. O que vocês têm que ter é segurança, confiança e autoridade. Isso não vai ser dado. Isso é com vocês. E se eu falar para vocês que eu não tenho confiança em certas situações, é a coisa mais natural da face da Terra. Mas é vivência. Então, é se jogar, sem medo. E se errar, errei. Se acertar, comemorar. Fechou, meninas? Eu vou desligar porque eu preciso tomar meu antibiótico aqui. Minha garganta tá pegando, minha cabeça tá doendo. E amanhã eu tenho que acordar 6 horas da manhã para começar tudo de novo.